Santo, para que pudéssemos viver no presente com Ele. Isso faz parte do Evangelho. Deus entregou a igreja para que pudesse fazer parte do nosso presente. Faz parte do Evangelho. Então o Evangelho de Jesus não é apenas algo para o amanhã, mas também é algo para o hoje, mas também é algo relacionado a hoje. E parece que os cristãos estão vivendo muito pensando na salvação e esquece que a salvação começa hoje, com o Espírito Santo morando na tua vida, com a igreja local fazendo parte da tua rotina. Isso é frutos de uma alma salvífica. Não tem como você viver uma vida sem boas obras. E a gente fica naquele empecilho. O que é certo? Eu sou salvo pela graça ou sou salvo pelas obras? E na realidade, Tiago complementa um conceito para Paulo. Por quê? Porque uma alma salvífica, o que é uma alma salvífica? É uma pessoa que foi salva, produz consequentemente boas obras, no presente, não no amanhã. Então Deus tem trabalhado em nós, através do presente, com a igreja, com o Espírito Santo. E Romanos 8 também vai focar muito em uma questão emocional. Paulo está apelando para os romanos algo emocional. E aí quando a gente olha para a área de emoções, sentimentos, a gente sempre tem um preconceito, né? A gente acha que a gente não pode sentir. Deixa eu falar uma coisa, você é ser humano. Não tem como você desvincular o ser humano das emoções. É um complemento, faz parte de quem você é. E a gente acha que sentir é pecado, lamentar é pecado, chorar é pecado. Porque o texto aqui de Romanos 8 vai gerar no verso 37, que nós acabamos de ler. Somos mais que vencedores. E as pessoas não entendem o que é mais que vencedor. E já cria uma ideia de teologia do coach, já cria uma ideia de vencer todas as batalhas e que você não pode saber perder, porque se você perder, você está em pecado. Então Paulo vai estar apelando às emoções aqui. E Paulo vai usar uma ideia de Aristóteles. O que Aristóteles fazia? Ele gostava de fazer perguntas para responder uma a outra. E Paulo cresceu na Grécia. Paulo sabia da filosofia da greco-romana. Então ele sabia fazer perguntas. E Paulo vai apontar aqui, as minhas perguntas é sim para te extrair algo, mas as minhas perguntas também é para tu sentir algo. E Paulo faz várias perguntas durante o texto de 31 ao 39. Mas vamos entender aqui antes de ler. Paulo faz algumas perguntas para mostrar o peso de suas perguntas. Mas antes de refletir sobre essas perguntas, vamos ver o verso 37 que nós acabamos de ler. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O ponto de hoje é: o que é ser um vencedor? O que é ser mais que um vencedor? Se você tem um caderno, se você tem algo para anotar, como o seu celular, vamos anotar junto esses 4 pontos de como é e como entender o que é ser mais que um vencedor. Paulo apresenta 4 interrogações que resultam na compreensão do verso 37. O que é ser mais que um vencedor? Vamos ler agora o verso 31, por gentileza. O que podemos dizer diante dessas coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Primeiro ponto para você entender o que é ser mais que vencedor é que Deus está do nosso lado. Repita comigo: Deus está no nosso lado. Deus está no nosso lado. E a ideia é que Deus não está apenas em um lado de disputa. Não é que Deus está te escolhendo em um time de futebol, né? Antigamente, quando eu estudava, tinha educação física e tinha aquelas escolhas, né, para ir para o time. Eu sempre era o último, porque eu sempre era um pouco gordinho e tal, ninguém queria me chamar para o futebol. E eu sempre era o último. E a ideia é que a gente faz isso com Deus, né? Não, Deus, vem jogar aqui no meu time, vamos lá, vai ser meu atacante hoje. Não é isso. Deus não está apenas no nosso lado. A ideia de Paulo aqui é mostrar que Deus não está no nosso lado. Deus está conosco, dentro de nós, operando milagres, trabalhando em nossa vida, nos curando, nos purificando. Porque quando a gente entende que Deus está do nosso lado, parece que a gente que é o importante da história, né?
Parece que a gente que montou o time, a gente escolheu Deus para trabalhar com o nosso lado. A ideia não, Deus está dentro de você, operando milagres, porque você precisa de salvação, te curando porque você está impuro todos os dias, te amando porque você não sente amor pelo mundo, mas sim pela graça de Deus. Então Paulo vai estar falando que Ele está conosco, nos impulsionando para viver o seu propósito. Deus está do nosso lado, e isso é motivo de você compreender que você é mais que um vencedor. Vamos para o segundo ponto. O primeiro ponto é que Deus está do nosso lado, e o segundo ponto, vamos ler o verso 32. Se Ele não poupou nem mesmo o seu Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Segundo ponto, para eu e você entender que nós somos mais que vencedores, é que Deus nos deu todas as coisas que precisamos. Deus nos deu todas as coisas que precisamos. Paulo está dizendo que se Deus entregou o seu Filho por nós, certamente Ele vai nos dar tudo o que precisamos. Deus deu tudo dele por mim e por você. E isso vai ser um grande complemento lá em Mateus 6:33, para a gente não ficar ansioso por coisa alguma, porque investir primeiro no reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então Deus não mede esforços para nos abençoar, porque Deus sofreu quando Ele entregou o seu Filho na cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Então o nosso motivo de gratidão e o nosso motivo de reconhecer que somos mais que vencedores é porque Deus colocou o seu Filho no madeiro, nos poupando da dor eterna, para que Ele pudesse sofrer em nosso lugar, para que o sangue que era puro, o sangue inocente, pudesse cair e respingar sobre o madeiro, automaticamente respingando sobre nossas almas e nos purificando e nos tirando da condenação eterna. Somos mais que vencedores, porque Deus colocou seu Filho no madeiro e não a gente. Então a ideia principal é entender que Deus é teu bom pastor. Deus é o nosso bom pastor, e isso vai te mostrar que Ele é suficiente para a tua vida. Não é as coisas do mundo, não é os problemas, não é as angústias, não são as dificuldades, a ansiedade, não é o medicamento. Não, Jesus é suficiente na tua vida. Ele morreu por você na cruz, para que você pudesse ter, antes da salvação, pudesse ter comunicação. Deus morreu com você, para que antes de você pudesse ter salvação, tivesse comunicação. Se você souber, eu sei que você sabe que você lê a Bíblia, como era difícil falar com Deus no Antigo Testamento, porque primeiro não podia ser nós, né? A gente seria os plebeus ali em Israel. Só podia ser um sacerdote que pudesse entrar na parte santos dos santos ali da arca. Apenas ele poderia ver a face de Deus, apenas ele poderia operar sacrifícios, somente ele. A gente ia estar lá fora, falando: e aí, como é que foi? Foi legal? Foi legal? Tu viu a cara dele? Como é que ele é? Ele é barbo? Ele é velho? Como é que ele é? A gente ficaria na dúvida, porque a gente não conseguiria ver ele. Ei, o véu se rasgou. Agora a gente tem comunicação com Ele. Você não precisa mais de um pastor, você não precisa mais de um papa, você não precisa mais de um sacerdote. Você apenas precisa abrir a tua Bíblia e deixar que Ele fale com você todos os dias. Você precisa apenas orar sem cessar. E a oração, meu querido, não é fechar o olho, apenas fechar o olho. A oração é o teu estilo de vida. Jovem, deixa eu falar uma coisa para você. A oração não faz parte apenas do teu checklist. A oração não pode ser apenas um lembrete. Eu já fiz muito isso, tá? Eu botava no WhatsApp, no meu iPhone, lembrete para orar. Tipo assim, eu marcava tempo com Deus, sabe? Acho que Deus era meu psicólogo. A oração não é um checklist. A oração não é um complemento que você precisa fazer no seu dia. A oração é o teu dia. A oração é o teu estilo de vida. A oração
é aquilo que você faz agora nesse momento. A oração é a tua vida. Então, não falta nada na sua vida, porque Deus nos deu o suficiente, Jesus. Ele nos deu todas as coisas que nós precisávamos, que é Jesus. Então, o nosso motivo de entender que somos mais que vencedores é porque Deus deu o seu único Filho na cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna e não perecesse no inferno. O terceiro motivo, para que eu e você entenda em nome de Jesus que somos mais que vencedores, está no verso 33. Vamos ler junto no verso 33? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. No verso 33, Paulo pergunta: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Então quem é que vai me julgar? Quem é que vai ter coragem de me julgar? Quem é que vai ter coragem de te julgar? Muita gente, tá? Muita gente. O mundo, o diabo, porque o diabo é o acusador, né? É o trabalho dele, é acusar. Ele tem feito esse bom trabalho aí por muito tempo. Pessoas vão nos julgar todos os dias. Mas Fernando, você leu certo? A minha Bíblia está correta? Quem fará acusações contra os escolhidos? Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. A única pessoa que tem poder para te colocar para baixo é Deus. E Ele não faz isso. Quando Paulo fala assim, ninguém vai te acusar, é porque ninguém com relevância vai te acusar. Porque a única que tem relevância sobre tua vida é o próprio Senhor. Porque Ele é o teu dono, Ele é teu pai, Ele te comprou, Ele pagou um preço alto por você. Então o diabo, o mundo não vai tocar na tua vida, porque pessoas que machucam a gente são pessoas mais fortes que a gente. E a única pessoa mais forte que a gente é o próprio Jesus. O diabo e o mundo não vai contra nós. O diabo e o mundo não tem poder para nos destruir. Apenas o Senhor, porque apenas o Criador consegue acabar com a sua criação. O diabo não nos criou, o mundo não nos criou. Quem nos criou foi Jesus. Só quem pode desmontar um iPhone é quem construiu o iPhone. Só quem pode desmontar um MacBook é quem construiu um MacBook. Só quem pode destruir a tua vida é aquele que tem a chave e sabe também construir a tua história, a tua vida, as tuas esperanças, o teu amor. Então por isso que Paulo fala, ninguém vai julgar você, porque Paulo está falando de Deus, porque Deus tinha motivo para nos julgar, amém? Amém, Deus tinha motivos claríssimos para não deixar eu subir nesse altar. Deus tinha, mas Ele nos ama e nos perdoa, e Ele não volta atrás com o seu sacrifício, porque Deus não é homem para que minta. Deus, Ele é fiel à sua palavra. Então se Jesus morreu na cruz, Ele não vai voltar para a cruz e sair, tirar os pregos ao povo sem futuro. Não, Ele não vai fazer isso. Ele vai continuar lá. Ele vai continuar lá, porque Ele tinha um propósito a fazer diante do Deus. Então Jesus não vai voltar atrás. Jesus vai permanecer firme com o seu propósito, porque Ele não mente, Ele não volta atrás, Ele tem palavra. Então Paulo está ressaltando que Deus nos justificou, e por conta disso não há nenhuma acusação que tem peso sobre nós. Nosso motivo de gratidão e o nosso motivo de reconhecer que somos mais que vencedores é porque Deus nos justificou e ninguém pode nos acusar. Amém? Glória a Deus. O quarto e último motivo, vamos ler agora o verso 34 e o verso 35. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está assentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaça de morte?
No verso 34 e 35, Paulo pergunta mais uma vez: quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Ele dá alguns motivos que possamos pensar que poderia nos afastar de Deus. Ele fala que pode ser a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, nudez, perigo, a espada. No caso, Paulo não está falando coisas desconhecidas. Paulo está falando que ele passou, tá? Paulo não está jogando no ar os problemas dos cristãos na época. Paulo está especificando os problemas dele. Porque você só pode falar de algo se você viveu aquilo. Você só pode ensinar alguém a andar por um caminho se você primeiro andou nesse caminho. Isso aqui é para os líderes de célula. Você só pode pedir para que o seu liderado faça aquilo se você foi o primeiro a fazer. Então Paulo não está jogando problemas assim no alto, porque ele poderia jogar. Certamente ele conhecia alguém que passou por mais problemas do que ele. Mas ele sofreu isso. E de nenhum motivo e nenhuma maneira a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada foi capaz de separar Jesus e Paulo. Não foi capaz de separar o amor entre eles. Não foi capaz de separar o amor de Deus. O amor de Deus sobre a vida de Paulo. Então Paulo afirma que nenhuma dessas coisas podem nos separar do amor de Cristo, nem mesmo os sofrimentos inexplicáveis. Pois os sofrimentos inexplicáveis nunca poderá apagar o amor de Jesus pela sua vida. Os problemas que vocês passam, as dificuldades que vocês sentem todos os dias, nada disso vai ser capaz de separar Jesus de você. Nada. Não serão os sofrimentos inexplicáveis que irá me separar e te separar do amor de Jesus. Amém? Porque os sofrimentos inexplicáveis não anulam a mão de Deus sobre a tua vida. Porque através do sofrimento Deus trabalha na tua vida. Através das tragédias Deus trabalha sobre a tua vida. Deus trabalha. A gente vai orar daqui a pouco. Eu quero já adiantar o meu lamento e as minhas condolências para as famílias que perderam os seus familiares na tragédia do avião lá em São Paulo, né? Vamos orar pela família deles. Eu estou falando isso porque foi uma tragédia nacional e nós temos um irmão lá da Paz Church, lá do Paraná, que faleceu nesse voo. Eu descobri hoje de manhã. Então vamos orar pela vida do Caio Ribeiro, pela família do Caio Ribeiro. Mas a gente olha para essas tragédias, a gente fica muito triste, né? Eu fiquei muito abalado, eu fiquei muito chateado, eu fiquei muito preocupado. Mas o sofrimento que essas pessoas passaram ao cair do avião e o sofrimento que a família está passando faz parte do plano de Deus. A gente não entende, a gente não compreende, a gente fica até chateado, mas nada vai nos separar do amor de Deus. E não serão sofrimentos inexplicáveis, não serão sofrimentos desconhecidos, não serão sofrimentos desgraçados que vai nos tirar do propósito do Senhor em nossas vidas. Eu não sei, talvez também não quero saber agora, mas eu sei que Deus sabe, e para mim isso é suficiente, porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. E Jesus sempre nos alertou, né, sobre o sofrimento. O sofrimento, gente, não é um problema do nada, né? O sofrimento não é uma coisa que acontece no teu dia. O sofrimento faz parte muitas vezes do nosso dia a dia. O sofrimento não é uma pessoa educada que bate na porta e pede para entrar. O sofrimento é um amigo indigente que quebra a porta, arromba a porta e faz morada. Mas a gente não pode olhar para isso com um olhar de desconhecido, mas sim com um olhar de alerta, porque Jesus sempre afirmou que no mundo vocês terão aflições. Lá em João 16 vai falar que Jesus, falando com seus discípulos, sabendo que ele estava partindo, ele fala: no mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a nossa vitória está em Cristo Jesus, e é por isso que nós somos mais que vencedores. Então Paulo vai deixar claro sobre esse lembrete,
que o sofrimento faz parte, mas jamais vai te separar do amor de Deus. O medo faz parte, mas jamais vai te separar do amor de Deus. A tristeza faz parte, mas jamais vai te separar do amor de Deus. Paulo deixa muito claro esse lembrete aos nossos corações e aos romanos, em Romanos 8. Mas agora, Paulo vai trazer algumas respostas para essas 4 perguntas. Paulo vai trazer algumas respostas para essas 4 interrogações. E vamos ler agora o verso 36. Vocês estão comigo, amém? Vamos ler juntos. Verso 36 de Romanos 8. Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Aqui nesse momento, Paulo está lembrando de um escrito em Salmos 44. Onde Salmos 44 vai contar a história de Israel, que lamenta de Deus, porque o povo de Israel estava sendo levado a cativeiro, e o povo de Israel estava sofrendo. E o salmista vai falar assim: nós somos conduzidos como ovelhas ao matadouro. Então, Paulo está relembrando o que o salmista no capítulo 44 também falou para o povo de Israel. E o salmista, lá em Salmos 44, ele está afirmando que ele está sendo levado ao matadouro, não por inimigos, mas sim pelo próprio Deus. Só que é uma diferença que Paulo vai dar uma perspectiva. Enquanto Salmos 44, o salmista está lamentando de forma negativa: por causa de ti eu estou indo para o matadouro, e é por causa de você, Deus, que eu vou morrer. Paulo traz uma perspectiva de um lamento saudável, de um lamento positivo. Paulo mostra a ideia que o sofrimento não é capaz de separar do amor de Deus. Enquanto o salmista está lamentando de forma errada, Paulo está falando: por causa de ti eu estou sendo levado ao matadouro, porque assim como o Senhor morreu por mim na cruz, eu morrerei também pelo Senhor. Essa é a perspectiva que Paulo vai mostrar sobre os Salmos 44. Paulo usa esse salmo para mostrar que nem mesmo os sofrimentos podem nos separar do amor de Cristo, pois é Ele, o próprio Deus, que sabe de todas as coisas. Eu gosto muito do autor C.S. Lewis, onde ele escreve o livro chamado Anatomia de uma Dor, e ele fala de um lamento muito profundo, onde após a perda de sua esposa chamada Joy. E esse livro é muito pesado, tá? É um livro bem... Quem já leu esse livro? Anatomia de um Luto, amém. É um livro bem pesado. A primeira parte é só lamento, né? É lamento, é lamento, é lamento. Mas em um trecho desse livro, eu guardo com muito amor no meu coração. Lewis vai falar que ele pensava que a sua fé fosse como o de um castelo de ouro. Ele achava que a sua fé era como um castelo de ouro, sólido, forte, mas que na realidade a fé dele é como se fosse um castelo de cartas. E para que ele pudesse entender que a fé dele era um castelo de cartas, Deus tinha que derrubar essas cartas. Deus tinha que acabar com aquele castelo. E é por isso que o lamento acontece. Tem pessoas que infelizmente estão fugindo do sofrimento. E eu até entendo, eu consigo te entender. Mas muitas vezes as curas que vocês tanto querem vêm através de sofrimentos. Talvez aquilo que você precisa tanto mudar venha através de um lamento. E tem pessoas que querem fugir do lamento, tem pessoas que querem fugir do sofrimento, porque o sofrimento é uma escola que te ensina a ser alguém melhor. O sofrimento é uma escola que te ensina a entender a dor. Enquanto você está sofrendo e você tem Deus, você vai parar de falar: por que Deus? Por que Deus? E você vai começar a falar: para que Deus? Para que isso? Para que aquilo? Porque agora você entende que o Espírito Santo, através da dor, está cuidando de você. Por quê? Porque a dor, o sofrimento é um instrumento de amor. Jesus morreu como, gente? Na cruz. Jesus
usou uma dor para mostrar para nós que Ele nos ama, que nós possamos também usar uma dor para mostrar para Ele que nós amamos Ele. O sofrimento é um instrumento para te mostrar e para mostrar para Deus que você ama. É por isso que Paulo vai falar, como diz as Escrituras: por causa de ti, eu estou sendo levado todos os dias ao matadouro. Paulo vai descrever uma dor e uma sensação de abandono, mas ele conclui que o amor de Deus é como se fosse uma corda que te puxa lá no fundo do poço e te traz de volta para a graça de Deus. Deus joga uma corda e te puxa de volta para a graça de Deus, para que você possa entender que Ele está te ajudando, que Ele está te operando. Mas foi o próprio Deus que te colocou no fundo do poço, e será o próprio Deus que vai te trazer para o fim do túnel, para de volta a graça de Deus. A primeira vez que eu vi o sofrimento de uma forma pesada foi a primeira vez que eu fui pregar em um culto fúnebre. Era época de pandemia, e na época ainda poderia ter velórios com pouca gente, mas poderia. E eu fui chamado para dar uma palavra lá, porque morreu a mãe de um amigo meu lá em Fortaleza. E eu cheguei lá e eu estava no dia também muito ruim, eu estava muito mal, eu não estava bem emocionalmente, psicologicamente, eu estava muito mal mesmo. E eu até falei para ele que eu não queria ir. Cara, se puder, deixa eu ficar. Não, Fernando, nós precisamos de você. Nós precisamos que você vá lá. Foi o outro irmão dele que me chamou, porque o mais novo era mais pegado à mãe e ele estava bem mal, né? Então ele não queria fazer convites nem nada. Foi o outro irmão dele mais velho, que nem morava em Fortaleza, morava na Caucaia, que era uma cidade perto. E não, Fernando, vai lá, nós precisamos lá, vai lá dar esse apoio. E eu fui. E chegando lá, eu vi um local de muita tragédia, de muito lamento, de muito sofrimento. E a maioria da família nem era cristã. Então as pessoas não estavam entendendo muito bem, porque por mais que a gente sofra, por mais que a gente fique mal, por mais que a gente fique lamentando, se eu perder a minha mãe hoje, eu sei para onde ela vai, porque eu tenho convicção de minha fé. Se eu sei para onde um querido da igreja partir, eu sei para onde ele vai. Então eu fico triste, mas ao mesmo tempo fico feliz, porque eu sei para onde ele vai. Mas era um ambiente assim bem hostil. E eu não conhecia a mãe dele. Eu sabia que a mãe dele gostava de farra, festa, e era um ambiente assim muito ruim. E é muito difícil você dar uma palavra em um momento um local onde não tem muitos cristãos, porque você fala apenas coisas positivas e nem sabe para onde essa pessoa vai. Então é bem complicado. E eu estava muito mal e eu não queria ir. E eu chegando lá, eu vi o pai dela assim muito... O marido dela, perdão, muito triste. Onde ele falava: por que Deus? É por isso que eu nunca fui para a igreja, é por isso que eu nunca te servi, porque você levou a minha mulher. E eu vi aquele homem pecando contra Deus. Eu vi aquele homem murmurando contra Deus. E tinha um outro amigo lá conosco, que ele falou assim: olha, Fernando, isso é muito errado. Eu, cara, não é. É lamento. Não tem como agora eu chegar e falar assim: você está pecando, tá? Você vai junto com ela. Não, é loucura. É loucura. Então em momentos assim nós precisamos ter compaixão pelos nossos irmãos. Em momentos assim nós precisamos ter compaixão e entender que existe o lamento e existe a murmuração. O que é o lamento? A gente confunde muitas vezes. A gente acha que lamento é murmurar. Não, lamento... Enquanto a murmuração, é você falar com Deus com mãos fechadas, falando mal de Deus e murmurando contra Deus com mãos fechadas. O lamento é você perguntar para Deus com mãos abertas, pedindo misericórdia, pedindo ajuda, pedindo redenção.
E Deus ama lamentos, porque das vezes que eu mais senti Deus foi em momento de lamento. Foi o momento que eu estava mal, foi o momento onde eu estava tudo dando errado. Então os lamentos também faz muito parte. E nós precisamos perguntar para Deus. Por mais que Deus não responda as nossas perguntas, mas Ele é o único que tem as respostas. Então que nós possamos perguntar para Ele. Fernando, Ele não está falando comigo, mas Ele é o único que tem respostas. Pergunta para Ele. Ele é o dono das respostas. Ser mais que vencedor. O que é ser vencedor? Antes de entender o que é ser mais. Ser vencedor é entender tudo que Jesus fez por você. É entender que Ele está do seu lado. É entender que Ele deu o Filho dele na cruz. É entender que Ele nunca te abandonou. É entender que Ele te justificou. É entender que nada vai te separar. Ser vencedor é reconhecer isso. Amém, Fernando? Eu sei o que é ser mais, eu sei o que é ser vencedor. Agora, o que é ser mais que vencedor? E isso é o ponto central de Romanos 8. Ser mais que vencedor. Ser mais que vencedor é reconhecer que Jesus fez tudo isso por amor. Jesus fez tudo isso por amor. Jesus fez coisas, e não só fez coisas, mas Ele amou ter feito isso por você. E é isso que Paulo vai querer te ensinar. O que Jesus fez por você foi tudo por amor. E é por isso que nada vai te separar dele. Não serão tribulações, nem tristezas, nem aflições, nem calamidades, nem perseguições ou fome, porque nada vai te separar do amor de Deus, porque Ele fez tudo isso por amor. Essa é a certeza que nos move. Essa é a certeza que nos leva para o amanhã. Essa é a certeza que nos basta para o amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. O que eu sei é que a graça de Deus vai continuar me acompanhando dia e noite.